Nós estamos em pleno século XXI e é assustador algumas coisas que a gente ouve vindo do Ministério da Educação, vindo do Ministério das Relações Exteriores, vindo do Ministério da Cidadania, coisas como renegar a teoria da evolução, adeptos de terraplanismo, ou seja, negar o fato da Terra ser redonda, e outros absurdos mais. A gente pode, como cidadão, a gente pode ter qualquer tipo de opinião, de preferências, etc. Agora, quando você contesta a ciência, você tem que ser cientista. Então, por exemplo, a questão do aquecimento global, que também é negado pelo nosso ministro das Relações Exteriores, que diz que o aquecimento global não passa de um discurso marxista global, é uma coisa patética. Por quê? Porque eu sou geógrafo. Para você constatar a mudança de clima, você tem que pesquisar pelo menos durante 30 anos, porque a atmosfera tem uma dinâmica muito própria. Então, um fenômeno pode se repetir durante 10 anos, mas ser apenas uma dinâmica da natureza e depois voltar ao normal. Então, só a partir de 30 anos de pesquisas muito sérias, muito profundas, é que pode se afirmar. Então, assim, as grandes universidades e os grandes nomes da ciência mundial alegam que está ocorrendo o aquecimento global. Mas aí uma pessoa qualquer, que nunca leu nada sobre clima, ela contesta. Não, porque eu acho que não está acontecendo. E assim em outros campos também. Isso é pavoroso. Mas existem outras coisas que estão ocorrendo que assustam. Além dessa negação da ciência, da negação da evolução, um retrocesso muito grande. Eu sou católico, e católico praticante, como grande parte da minha família, mas eu não misturo as estações. Ciência, igreja, política, religião, essas coisas, elas podem ter uma ligação, mas elas não podem ser misturadas o tempo inteiro. A Igreja Católica, este ano, escolheu como tema da campanha da fraternidade e políticas públicas. Acho um tema fabuloso para um momento como esse que nós vivemos. Uma oportunidade ímpar da igreja contribuir para que as pessoas entendam o que é uma política pública verdadeira e o que é uma enganação quase permanente, fantasiada de política pública, que é jogada à população com o intuito de enganá-la ou então de manter-se no poder. Se a Igreja Católica conduzir bem essa campanha da fraternidade, com certeza dará uma contribuição imensa para esse país, e eu espero que assim o seja. A Igreja Católica realiza esse ano também o Sínodo da Amazônia. O Sínodo da Amazônia foi convocado pelo Papa Francisco no ano de 2018 e vem sendo preparado desde então. Para aqueles que talvez não tenham intimidade com essas questões da igreja, Sínodo é uma grande conferência de bispos, que pode ser de um país, como pode ser um sínodo incluindo bispos de várias partes do mundo. No caso do Sínodo da Amazônia, vai contar com a presença de representantes de bispos dos 8 países que compõem a Amazônia. A igreja, ao discutir a questão da Amazônia e da sua população, está certa, ela está no papel dela. Isso não significa interferência política nenhuma. O tema do Sínodo é a Amazônia, novos caminhos para a igreja e para uma ecologia integral. Participam do Sínodo membros da igreja. O Sínodo é um evento da igreja para a igreja. Sínodos não têm representantes de governo, de presidente, de governador e não sei mais o que. Mas
O atual governo federal está preocupado que o Sínodo da Amazônia vai resultar em críticas ao seu governo. E assim, pasmem, um dos generais lá que compõe o governo quer que um representante do governo participe do Sínodo. Ora, não me faltava mais nada. O governo agora o governo federal tenta articular com o governo da Itália um convencimento ao Vaticano para que membros do governo federal participem do Sínodo. É um tempo muito estranho. Eu vivi um pedaço apenas da ditadura, porque assim, uma parte eu não me lembro, eu era muito criança. Mas me lembro já do final da década de 70, do início dos anos 80, sempre participei muito ativamente da vida da Igreja Católica. Eu não me lembro, na época da ditadura no Brasil, que governos tenham tentado fazer com que representantes do governo participassem de sínodos, com receio de que o sínodo resulte em críticas ao governo. Então, essas coisas causam temor, sim. Nós estamos no século XXI, o Brasil é uma democracia. Assim como a igreja não deve interferir em questões do Estado, o Estado também não deve interferir em questões da igreja. E mais, assusta quando as pessoas começam a negar a ciência, começam a negar a pesquisa, começam a negar aquilo que é o entendimento daqueles que estudam profundamente um assunto. Para concluir nesse tempinho ainda, eu ouvi o ministro da Educação dizendo que que pretende novamente colocar o ensino de educação moral e cívica e OSPB nas escolas. Ora, eu falei aqui hoje, os problemas que nos levam a esse atoleiro na educação e por consequência outros problemas, é a falta de infraestrutura das escolas, é a qualificação dos professores, é a falta de condição de acesso e permanência do aluno. Quais propostas se tem para isso? Nenhuma. A educação moral e cívica, porque na minha época, eu não sei mais o que. Todas as pessoas que estão no poder hoje no Brasil e nos últimos 20 anos, tiveram educação moral e cívica na escola e OSPB. Se isso fizesse uma grande diferença na vida das pessoas, não fariam o que estão fazendo. A maioria desses políticos e empresários que foram presos, a maioria daqueles que fazem e acontecem nos altos escalões do judiciário, do executivo e do legislativo, tiveram OSPB e educação moral e cívica. Se isso tivesse feito uma diferença, essas pessoas seriam grandes exemplos para a sociedade. Os políticos e empresários e juízes e desembargadores e deputados, etc., seriam exemplos inspiradores para a sociedade se a aula de educação moral e cívica por si só fizesse efeito. Eu comecei a dar aula em 1985, último ano da ditadura, e eu cheguei a dar aula de educação moral e cívica e OSPB. A maioria dos alunos não dava a mínima para essas matérias, até porque elas não eram reprovativas. E além disso, deputado Hércules, como eu falei hoje, discutir educação, assim como eu não me meto a discutir questões pertinentes à medicina, etc., porque eu acho que os especialistas têm que discutir isso, educação deveria ser discutida por quem entende. Aí, quando o governo, no começo do governo Fernando Henrique, foi lançado os parâmetros curriculares nacionais, e as matérias de OSPB e educação moral e cívica, elas foram extintas, mas os conteúdos foram diluídos nas matérias de História e Geografia, posteriormente em outras também. Ou seja, esses conteúdos jamais deixaram de ser dados. As matérias deixaram de existir, mas os conteúdos foram diluídos em várias disciplinas. Então, assim, é tanta bobagem que a gente ouve nesse país, é tanta cortina de fumaça para não se apresentar propostas eficazes para resolver aquilo que são os nossos problemas mais graves, que a gente fica até meio perdido no meio de tanta bobagem que é dita para tudo quanto é lado. Muito obrigado, presidente.